Como se tornar mais procurado e recomendável pelos clientes? Esse é o sonho de todos nós de vendas. Esse é o tema de hoje. E esse é o tema de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e a se conectarem com seus clientes. Então vamos lá? Tá, hoje eu pretendo aqui entregar também 10 situações onde podemos melhorar nossas atitudes, nosso desenvolvimento pessoal, para que sejamos recomendáveis aos nossos clientes. Mas antes disso, eu preciso pontuar algumas situações, tá? Primeira delas, com certeza, quando eu falo disso, isso nos ajuda, nesse tema, a aumentar o nosso network. E um bom vendedor, né, ele precisa ter network. Mas o que vai me ajudar a vender? Claro, nós precisamos entender também que não é somente as técnicas que vão nos ajudar a vender, a fechar uma venda. Nem somente o fato de eu ser simpático ou agradável, aquele cara bem comunicativo. Claro, tudo isso soma, tudo isso ajuda. Ou a minha postura e vestimenta. Mas sim, a soma de todo esse conjunto, a soma de eu fazer um bom rapport, a soma de eu entender de técnicas de venda, saber como utilizá-las, onde encaixar as técnicas, os gatilhos mentais, como utilizar a minha postura corporal, como me postar frente ao cliente, ter uma boa comunicação. Quando eu falo em boa comunicação, é uma boa dicção, ter conteúdo, saber o que falar com o cliente, se mostrar uma pessoa de cultura. Isso tudo faz diferença. E como eu falei, vestido adequadamente, de acordo com o trabalho. Por exemplo, eu trabalho de terno e gravata. Se eu vendesse pranchas de surf, eu não poderia estar de terno e gravata, não estaria de acordo com o público que eu queria atingir. Por mais que vá lá pessoas de alto poder aquisitivo ou menor até, o terno é um empecilho, né? É uma barreira, então tem que estar vestido de uma maneira mais informal. Mas nada impede de eu estar com uma boa bermuda, uma calça, um bom tênis, né? Ou sapato, não sei se utiliza muito. Então tudo depende da situação. E também não adianta a pessoa vir para a área de corporativa, né? É igual eu atuo como uma multinacional e não estar em reuniões com CEOs, presidentes, sem terno e sem gravata. E tem algumas empresas, tem alguns locais que a gente vai estar vestindo uniforme, outras jeans. O que importa é estar vestido adequadamente e que a roupa esteja, claro, limpa. Por que eu falo isso? Porque nós andamos por aí nesse mundão aí, a gente vê cada situação, né? Então é sempre bom frisar muito essa parte também. Outro ponto, precisamos entender que a maioria das vendas e a maioria das metas, elas não acontecem por acaso ou aleatoriamente. Não é simplesmente a sorte. Mas trabalhando com vendas nesses anos todos, eu percebi que a sorte, ela está ao lado de quem trabalha mais, de quem tem mais ritmo de trabalho, de quem é contínuo na sua atividade de trabalho e aprendizado. Então, quem se prepara mais tem vantagem. Porque às vezes o cara põe muita força, mas o que adianta só pôr força de trabalho e não evoluir intelectualmente em vendas? E, claro, também quem foca mais. Às vezes a pessoa está o dia inteiro fora trabalhando, tem até o preparo, tem o conhecimento, mas não tem foco em fazer as atividades de vendas que têm que serem feitas. Ok? Também precisamos entender que quanto mais bem preparados, mais oportunidades nós temos. Como? Bater metas. Estou mais preparado, eu sempre estou mais perto do sim, sempre estou mais perto da meta, sempre estou mais perto da venda. Ganhar confiança do cliente, quanto mais preparado, sim, e isso, claro, com certeza, isso vende.
consequência disso é ganhar recomendações, ser mais recomendável. A pessoa pode falar, puxa, Ricardo, mas eu não trabalho com recomendação. Puxa, a empresa traz até mim. E por que não ter o a mais? Aquele cliente que vem te procurar por indicação de outro, ou que você conquistou, né? É mais de metade do caminho andado. A pessoa saiu de onde ela estava em atenção a um colega, um amigo, um parente, e falou, procura o Ricardo. Ele vai te atender bem e vai te vender o que você precisa. Ele vai te dar uma boa orientação. Isso é uma referência. O que acontece com o tempo? Quanto mais eu me preparo, eu passo a me tornar uma referência no meu mercado de atuação. É uma referência no meu trabalho, uma referência com a minha família, com os meus colegas, uma referência na empresa. Então, tudo isso é importante. O que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma carreira sólida, uma carreira vitoriosa. Tá, eu tenho vários exemplos para te dar, mas eu sempre gosto de falar alguns exemplos. Tem uma colega que trabalha comigo no mesmo escritório, e eu estou alocado aqui em Curitiba. Ela está há 13 anos já, nós trabalhamos no mesmo escritório. E ela é fenomenal. Ela, há 13 anos, nenhum ano foi pior do que o outro. Todo ano ela evoluiu. Por quê? Todo ano ela está investindo em desenvolvimento pessoal e profissional, além de ter foco no trabalho, trabalhar constantemente. Mas o que eu percebo ao longo dos anos? Hoje ela tem uma rotina de trabalho, mas trabalha muito menos. Cada ano ela trabalha um pouco menos do que o ano anterior, ou seja, ela está evoluindo, não diminui gradativamente o ritmo. Por quê? Porque ela está mais desenvolvida, está mais preparada. E todo ano ela aumenta a sua remuneração, porque a gente sabe que vendas, em muitos casos, são comissionamentos. Então, quanto mais vendas, mais comissões. E toda semana ela tem negócios para fechar com seus clientes e negócios para fechar com recomendações de seus clientes. Ela é uma pessoa que tornou-se referência, né, no seu meio, para os seus clientes, para os seus colegas, para os seus parentes, amigos, uma referência na empresa. Então, ou seja, quando você torna isso uma referência, é mais fácil, é mais agradável você recomendar aquela pessoa, é mais confiável. Por exemplo, eu preciso levar o meu filho ao médico. Estou pedindo indicação de médico para 10 amigos. Se os 10 conhecerem o melhor médico, eles vão me recomendar o melhor médico, aquele que é referência. Eles sabem que não, vai nesse, que esse aqui é bom, ele já ajudou fulano, já resolveu, ele resolveu essa situação de saúde dessa pessoa, ele foi na mosca aqui. As pessoas não falam assim? E ser recomendável na sua área de atuação também é a mesma forma, a pessoa percebe que você é diferente. Só que existem alguns empecilhos, né? As pessoas muitas falam, cara, procuro me desenvolver, mas eu não amplio minha rede. O que acontece? Eu não amplio minha rede, não amplio minha network, as minhas vendas não aumentam, como você está me dizendo. Daí eu preciso fazer 3 perguntas quando me dizem isso. Tem ritmo de trabalho? É o que eu falei aqui algumas vezes. Eu estou me desenvolvendo, eu leio, eu procuro participar de palestras, treinamentos, eu conheço técnicas de vendas, eu sou uma pessoa inteligente, maravilhoso. Eu vejo muitas pessoas inteligentes em vendas que não vão. Por quê? Às vezes a pessoa é genial e ela não vai. Por quê? Não tem ritmo de trabalho. Ela se perde no seu ritmo, ela acelera, desacelera, principalmente quando é um vendedor externo, às vezes, é mais autônomo, mais profissional liberal, e existem muitos. Isso um pouco que atrapalha. Na empresa também, às vezes, a pessoa, um CLT, está dentro da empresa, ele fica ali no cafezinho, sabe? Ele não otimiza o tempo dele, muitas vezes ele foge do cliente, então isso meio que complica. Outra pergunta que eu faço, no que está se desenvolvendo às vezes? A pessoa está se desenvolvendo, mas não focado para venda.
para crescimento pessoal, para conhecimento profissional e pessoal? Então, são perguntas que nós temos que nos fazer. Outra pergunta: no que acredita que é bom e pode melhorar ainda? Aonde você acha que pode melhorar? Então, são perguntas que nós temos que fazer. Puxa, eu só sou bom nisso, então eu tenho que melhorar aqui. Porque às vezes nós pensamos muito em melhorar ou evoluir no que está ruim. Começar pelo ruim é muito trabalho. Então, comece pelo que está bom, se desenvolva mais. E o que está ruim, você potencializa o que está bom, o que está ruim fica num percentual menor e ele vai por si só se desenvolvendo. Ok? Agora, 2 fatores importantes para a gente se desenvolver. Sem uma boa autocrítica, fica difícil de se desenvolver. Se eu não sei analisar onde eu tenho que melhorar, qual que é o meu ponto forte, qual que é o meu ponto mais fraco, isso fica difícil. Se eu não sei, eu tenho que pedir ajuda. Peço ajuda para o gestor, para um colega, de observar, para saber onde eu devo agir. Porque às vezes eu estou agindo em outro ponto que não é tão importante quanto o fator principal que vai me ajudar a evoluir, a me desenvolver. Outro fator que nos trava um pouco é achar que porque eu já estou há muitos anos no mercado de vendas, é um segmento, eu já tenho experiência suficiente, não preciso me desenvolver. Meu Deus, eu sempre digo, as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando. E se nós pegarmos na última década, últimos 5 anos, o mundo mudou demais. Os produtos mudam, os serviços mudam, então eu tenho que estar evoluindo. Costumo dizer que a venda é orgânica e o processo de evolução das pessoas, das vendas é orgânico também. Então o profissional que acha, não, já tem experiência aqui, o que eu já sei está bom. E conheço alguns profissionais assim. Ele vai ser ultrapassado por outros, ele vai vender cada vez menos porque ele parou de se desenvolver. E nós, seres humanos, nós ficamos obsoletos, se não buscarmos mais conhecimento. Ok? Agora, feito esse embasamento inicial, eu vou entregar aqui 10 formas de se desenvolver constantemente. Quando eu me desenvolvo, a ideia é que eu conquiste mais clientes, mais recomendações de meus clientes, seja um profissional recomendado. Vamos lá, primeira, estude sobre rapport, simpatia, educação, atendimento, como expressão corporal, sabe, observação do cliente. Tem livros, treinamentos sobre isso, vídeos, tem muito conteúdo gratuito e também tem muito curso sobre isso. Outro fator importante, cuide da aparência pessoal, né, da sua aparência. Quando eu falo isso, não é vestir só um terno e uma gravata, não é isso. É cabelo bem cortado, unhas bem feitas, né, nem com perfume de mais, nem com perfume de menos, às vezes dentro de um médio. Eu costumo dizer, às vezes menos é mais. Mas no caso da aparência não pode ser menos, né? Tem que estar na média. De mais em excesso é ruim e de menos também. Então você tem que se destacar um pouco. Segundo fator, esse terceiro fator, nunca fale mal da concorrência. Você pode fazer um comparativo, comparar seu produto, seu serviço, mas falar mal da concorrência, eu digo que a maioria dos clientes não gostam. Não porque eles vão defender a concorrência, porque eles falam, puxa, esse cara não tem conteúdo. Às vezes ele pensa isso consciente ou inconscientemente. Né? Puxa, esse cara não tem conteúdo para me falar do serviço dele, do produto dele, sabe? Então, às vezes, nós temos que nos desenvolver. Como conquistar o cliente, mesmo com concorrência, e a concorrência, muitas vezes, ela é boa que ela nos faz evoluir. Ela nos ajuda a evoluir. Quarto fator bastante importante, demonstre conhecimento ao seu cliente. Lógico, às vezes não dá, mas depende do tamanho, do modelo de venda que você tem, mas se você conseguir demonstrar pelo menos um pouquinho de cada, né, sobre o seu produto, isso é importante, claro, que você conhece o mercado, que você conhece a sua empresa, que você conhece a concorrência, conhecimentos gerais. Quando eu falo conhecimentos gerais, é ter cultura, né? Leitura nos ajuda a desenvolver bastante. Quinto fator é conhecer técnicas de vendas.
Um vendedor tem que conhecer. Não dá mais para, em 2021, 2023, acharmos, desculpe, 2023, né? Acharmos que não tem, eu posso ir aqui só no meu jeitinho, na minha simpatia. Não, nós temos que conhecer. O que eu estou dizendo aqui, quanto mais preparado, mais chance de vender e criar um network de sucesso, de referência. Sexto fator, encante o seu cliente com profissionalismo, com simpatia e boa comunicação. Boa comunicação, falei anteriormente, boa dicção, conteúdo, saber o que fala. Eu acabei de falar da leitura. A leitura realmente ajuda a se desenvolver. É diferente de ver um vídeo, né? Hoje temos o celular na palma da nossa mão aí, ver uma TV, ver um filme. Isso ajuda, lógico, mas qualquer filme não ajuda. Agora, um livro, você vai estar em processo de aprendizado, a leitura, ela melhora a nossa comunicação, ela aumenta o nosso vocabulário, aumenta a nossa cultura. E o cliente percebe isso aí. Sétimo fator importantíssimo, saber ouvir o cliente, né? Porque muitas vezes o vendedor está preocupado em falar, e até dizem, né? Você fala bastante, é bom você ir para vendas. Isso é importante, mas o mais importante é saber ouvir o cliente, para saber entender o que ele precisa, entregar o que ele precisa, ou mais próximo do que ele precisa. Eu costumo dizer, nós temos 2 ouvidos, né, e uma boca. Além de tudo, nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então, são 4 contra 1. Então, saber observar, saber ouvir, para, né, entender o cliente. Isso, nossa, é grande parte do caminho andado. Oitava forma, né, de a gente estar desenvolvendo é saber quais as perguntas a serem feitas ao meu cliente, ao seu cliente, e em que momento. Porque às vezes você tá, não, eu tenho que perguntar. Teve um vídeo do Ricardo, eu tenho que perguntar, mas perguntar o quê? Então anote aí quais perguntas você tem que fazer normalmente no seu processo aí, em que momento, quando que é importante, sabe? O que é importante, quais as principais perguntas a serem feitas para você conhecer o cliente, para ouvir o cliente e entregar o que ele precisa. Nono fator importante aí, na forma de desenvolver, né, para aprender a ajudarmos, né, isso é uma constante, né? Ajudar a nos desenvolver entregue o produto, o serviço que o cliente precisa, né, ou que mais se encaixe para ele. Porque eu falei, ouça o seu cliente, você vai entregar o que ele precisa. Saiba fazer as perguntas corretas, saiba a técnica de venda. E por fim, o 10º fator importantíssimo, para você manter né? Você fez todo o processo, vendeu, chegou na venda, ou independente, às vezes chega na venda, mas principalmente com a venda, né? Faça o pós-venda do seu cliente. Esteja em contato com o seu cliente, com o seu network ali, porque ele vai te recomendar, ele vai ver que você é diferente. Mostre-se sempre presente. Às vezes você pode entrar no aniversário dificilmente se falha, Natal, tem pessoas que não ligam muito para isso, mas datas comemorativas, Ano Novo, sabe? Então veja quando é relevante, né, falar com o seu cliente. Então, veja datas comemorativas. E às vezes, do nada mesmo, estou te ligando para ver se está tudo bem. O cliente vai perceber, puxa vida, esse cara realmente, ele me vendeu como eu poucas vezes eu vi, e o cara ainda está em contato comigo, mesmo eu não indo comprar mais. Mas esse cara te recomenda. 1, 2, 3. Quantas pessoas normalmente a gente conhece, próximas da gente? Pelo menos 20, 30. Parentes, amigos, pelo menos. Sabe? Ok? Então essas são as 10 formas que pode te ajudar a estar se desenvolvendo constantemente. Não é só colocar em prática agora e aprender agora, nesse momento da minha vida. Lógico, eu vou criar ali um arcabouço de conhecimento básico, mas a partir dali eu continuo me desenvolvendo, sempre nessas situações. Para encerrar aqui, é uma dica importante como já nos desenvolvermos nisso. Ou seja, pega todas as informações que eu falei aqui e veja quais você vai colocar em prática ou já coloca em prática. E o que você pode melhorar nela. Ou se você já pode colocar mais alguma em prática. Potencialize cada uma delas.
ok? Então, independente de você colocar em prática ou vai colocar, se você vai colocar, coloque e vai potencializando. Porque às vezes você não, não consegue colocar todas, né, em todo momento em prática. Então, vai melhorando, evoluindo uma a uma. Mas o importante é estar se desenvolvendo nessas 10 que eu falei, né? Então, se você coloca em prática, potencialize o que já é bom e vem colocando mais, agregando mais conteúdo para você de desenvolvimento pessoal e profissional, vá potencializando e vai desenvolvendo as demais. Ok? Bem, espero que ajude aí, que você realmente consiga se desenvolver cada vez mais nessa questão de ser uma referência no mercado, no seu trabalho, entre seus amigos, colegas, parentes, e ser uma pessoa, um profissional de vendas cada vez mais recomendável. Um abraço e fiquem bem.